comprar um cigarro, tá lá, né, no verso câncer de pulmão. É chocante, né? É chocante, mas aquilo ali, rapaz, deu um resultado fenomenal. O número de pessoas, o número de cânceres, esse é o plural, né, de pulmão, diminuiu muito depois daquelas ações. Depois daquelas ações, há dados que comprovam isso. Ou seja, é chocar, né? Por que não no rótulo da latinha? No rótulo da latinha, né? Assim como no verso do cigarro, não podia ter, né, uma campanha como essa, né? Um acidente de trânsito aí, né? Olha, bebeu, né, e dirigiu, resultado. É um negócio que choca, né? Muita gente diz, rapaz, eu não acho isso de bom tom, não. Eu acho isso muito agressivo e tal. Mas é que tá, né? É agressivo, incomoda, mas dá resultado, né? Mas dá resultado. Aí eu continuo aí, ó. Uma maneira de pôr nos rótulos das garrafas e latinhas imagens chocantes dos efeitos maléficos do consumo exagerado de álcool. Por isso o cara se toca, né, rapaz? Não é para ninguém parar de tomar sua cervejinha, mas é para saber, né, tomar isso, né, de uma forma social, né, de forma que continue a ser uma diversão e não uma doença, né? E não descambe para uma doença. Essa é a preocupação. A começar do jovem. A começar do jovem. Pergunta aqui que foi feita, ó. Se no tema houver palavras técnicas que eu não consigo interpretar, como eu devo fazer? Se o tema for muito técnico, deixa eu te tranquilizar um pouco, não é característica do Enem trabalhar temas muito técnicos. Eu vou voltar lá para os temas, ó, para o slide dos temas, só para comprovar isso aí que eu falei para você. Ó, tem algum tema aqui que seja muito técnico? Do tipo, vamos falar aqui, por exemplo, de mensalão. Mensalão. Mensalão é um tema muito técnico, cara. O cara, para construir uma argumentação em torno do tema mensalão, primeiro, é um tema político muito espinhoso, polêmico, difícil. É difícil cair já por isso. Mas para o cara tecer um comentário, tecer uma argumentação acerca de mensalão, ele tem que conhecer do direito. Você acha que foi justa a condenação? Mas, rapaz, eu ainda estou postulando, né, uma vaga na universidade, nem é direito que eu quero, né? O cara precisa ter um conhecimento mais técnico na área do direito. Por exemplo, a viabilidade da clonagem de seres humanos. Caramba, tem outro tema não, pelo amor de Deus. Eu preciso já ter um conhecimento mais profundo em genética, né? Eu preciso já ter lido algum artigo científico nessa área, ok? Eu preciso, enfim, ter um conhecimento mais profundo. O Enem, ele procura evitar isso. Olha o histórico aí, ó. Os temas são temas amplos, genéricos, que são discussões, que eu, você, qualquer um aqui de nós pode ter. Vamos lá, valorização do idoso. Rapaz, vamos discutir aqui sobre a valorização do idoso, com base na nossa vivência. Nós temos pais, nós temos avós, nós sabemos das dificuldades, nós vemos os exemplos no cotidiano. Eu não preciso ser nenhum conhecedor técnico do assunto, né, para desenvolver uma discussão acerca disso. Não preciso, certo? Então, temas na área técnica, provavelmente não é isso que você vai encontrar. Com certeza não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar temas, ok, de ordem mais geral, né, que são alvo aí de... Você não é um cidadão? Você não é um cidadão? Então pronto, temas que dizem respeito a você, cidadão. Você, cidadão, tem que estar preocupado, né, com se conviver com as diferenças, com a valorização do idoso, com a juventude, o alcoolismo. Você tem que estar preocupado com a participação política da sociedade em que você vive, né? Você precisa estar preocupado com a ética. Você precisa estar preocupado com essas questões, com o meio ambiente, tá certo? Você vai ter informação sim, né, para desenvolver esse tema, né? O que falta às vezes é a organização, né? É isso que a gente está discutindo. Cara, eu dei um exemplo aqui, portanto, do meu projeto de texto. É isso que você tem que fazer. Porque a partir do momento que você tem isso aí feito, a trajetória do texto, né? Aí vamos pôr a mão na massa, me escrever, né? Fica bem mais fácil. Repito, começar o texto da dissertação argumentativa sem ter um projeto, meu amigo, é um Deus nos acuda. Cada linha é um parto. Cada linha é um parto.
né, se eu tenho a estrutura do texto na minha cabeça já pré-feita, ok, fica mais fácil na hora de você pôr para o papel, óbvio. Não vou resolver todos os teus problemas com isso, né? Porque tem toda a dificuldade da escrita, da norma culta, ok, do encaixar ali a palavra daquele jeito que eu quero encaixar, da vírgula onde é que ela fica. Tem toda essa dificuldade, mas fica mais fácil se você não tiver esse projeto. Perfeito? Doutores, o que eu fiz aqui, ó? Eu trouxe 2 redações para a gente corrigir, né? Para a gente fazer uma espécie de correção. Tá certo? A correção aqui, a gente vai ler e vai tentar ver aqui o que tem de bom e o que tem de ruim nessa redação, tá? São 2 temas do Enem aqui que eu trouxe para ti, tá? Esse primeiro, ó, o desafio de se conviver com as diferenças, tá? O desafio de se conviver com as diferenças. É um tema difícil porque é muito simples. Explica melhor isso. Ó, o desafio de se viver com as diferenças. Todo mundo sabe que nós precisamos viver com as diferenças. Todo mundo sabe que nós precisamos respeitar o próximo. Agora, vamos escrever uma redação sobre isso? É difícil, né? Fugir do senso comum num tema como esse é complicado, não é? É muito complicado. Ó, nem li o texto, mas eu acho que eu já vou encontrar algumas ideias aí, ó. Lidar com as diferenças é algo essencial para o ser humano. É uma ideia que eu com certeza vou encontrar aí. Nós não podemos ser preconceituosos uns com os outros, é uma ideia que com certeza eu vou encontrar aí. Eu tenho que fugir dessa previsibilidade, eu tenho que ser mais concreto, eu tenho que ser mais objetivo. Me mostre por A mais B por que nós precisamos lidar com as diferenças. Vamos dar uma lida aqui nesse texto? Acompanha aí comigo, ó. Só acompanhar, a gente vai dialogar, tá? Aqui não é nenhuma teoria não, é dialogar e verificar onde é que o cara acertou, onde é que o cara vacilou. Ele pôs um título nessa redação, tá? O título é um item obrigatório na redação do Enem? Não, é um item acessório, né? É um item acessório. Você põe se quiser, tá certo? Você põe se quiser. O pessoal às vezes tem umas lendas, né? Rapaz, o cara tirou 10 só por causa do título que ele põe. Não existe isso não, viu? Existe isso não. Isso é lenda urbana. O título é só um acessório. Ele só precisa ser coerente com o texto, tá? Olha aí o parágrafo de introdução. No parágrafo de introdução eu tenho que apresentar a situação problema, né? Pois vamos lá. O desafio de se conviver com a diferença na sociedade é complicado, mas necessário. Diante da grande pluralidade cultural e étnica, e não ética, né? Étnica referente à etnia, tá? Tome cuidado com isso. Grande pluralidade cultural e étnica que se choca com frequência no mundo globalizado. Tem uma vírgulazinha aí depois de globalizado. Tem que ter uma vírgulazinha aí depois de globalizado. É preciso, além de tolerância, respeito institucional aos direitos humanos. Para uma introdução, tá de bom tamanho. A situação, problema dele. É complicado lidar com as diferenças. Essa é a situação, problema, mas é necessário. Aí eu me questiono, por que é complicado, hein? Por que é complicado? Ele vai ter que me dizer por quê. Onde é que ele vai me responder esse porquê? No desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, eu quero saber por que é complicado. Porque qual é a dificuldade? Não é? É necessário e por que é complicado? Vamos ver aí, ó, o primeiro parágrafo de argumentação dele. Primeiro parágrafo de argumentação. Diariamente nos deparamos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões e classes sociais. Você está vendo aí esse diariamente, vírgula, nos deparamos? Ó, o que acontece? Aí é gramática. Gramática é importante na redação do Enem. Esse ano ainda mais, né? Esse ano ainda mais. Porque ano passado o pessoal... Teve um pessoalzinho aqui que quis brincar, né? Pondo receita de miojo, hino do ferroviário, certo? Um monte de coisa, né? Hino do ferroviário tinha lá, né? E aí, meu amigo, as redações agora são publicadas, né? Você tem acesso às redações. E aí erros muito grosseiros que passaram despercebidos pelos corretores. A mídia caiu em cima, vocês caíram em cima, nós professores caímos em cima, né? E esse ano está mais rigoroso a competência 1 da prova de redação, que se chama norma culta, né? Ok? Eu não admito
erro mais. Mas o cara agora, para ter a nota máxima na competência 1, não pode mais ficar errando não, porque antes tinha uma tolerância, né? Tinha uma tolerância, agora não pode mais esse carnaval não. Ou seja, gramática passou a ser um diferencial na prova de redação. Antes não era. Antes o cara que era muito bom em gramática, e o cara ali que era bonzinho também, mas, né, dava pro gasto. Esses dois caras eram avaliados de forma igual. Agora não, agora vai fazer diferença. Então gramática tem que ser agora levado, com bastante importância. Essa vírgula depois de diariamente, ela empurra o pronomezinho nos para depois do verbo. Eu não tenho próclise, olha a gramática aí na veia agora, eu não tenho próclise, ok, depois de vírgula. O que é a próclise? É o pronome antes do verbo. Sou professor de gramática, né, domina aí, né, essa praia, né, nas aulas de gramática é só o que tem, tá certo? Então eu tenho que jogar esse pronome para depois do verbo. Diariamente deparamo-nos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões e classes sociais. Muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência enriquece nossa vida, pois aprendemos a respeitar o nosso próximo. Qual é a correção que eu tenho que fazer aí? Ó, a vírgula. Tornando-nos, é depois do verbo nos, né? Pessoas mais fraternas. Doutor, beleza. Pega esse parágrafo, o conteúdo dele. Vamos analisar agora o conteúdo. Começou a argumentação. Ele é informativo? O que ele passou de informação para você? Informação. Ele disse o seguinte, que nós lidamos com variadas culturas no nosso dia a dia. Legal, obrigado por saber, não sabia. Tá? Muitas vezes, olha só, pasme, são nossos colegas, vizinhos e amigos. Tá? E essa convivência enriquece nossas vidas, pois aprendemos coisas novas. Cara, o senso comum aí, o senso comum habitando esse parágrafo. Eu não vou discordar de nada do que ele falou aí. Esse é o problema, eu não consigo discordar. Esse é o problema, eu não consigo discordar, porque a ideia dele é tão previsível, que ela não dá margem a contestações. É uma ideia senso comum, tá? Eu tenho que evitar o senso comum. Se você pegar esse parágrafo, põe esse parágrafo numa balança que mede informação, não é o peso não, é informação. O ponteiro da balança vai ficar o quê? Vai ficar parado. Não tem informação esse parágrafo. Não tem informação. Esse é o problema, um parágrafo vago, sem informação. Rapaz, tem tanta coisa boa que a gente pode trabalhar. Por que é complicado? Vamos falar dos problemas aí de comportamentos. Hoje é só que você tem exemplos aí aos montes, tá? É o cara que tem uma orientação sexual diferente da sua e é taxado disso e daquilo, né? É o cara que tem um credo diferente do seu e subjuga a sua religião por esse motivo. Cara, tem tanto exemplo concreto, né, que a gente poderia trabalhar. A gente vai trabalhar essas ideias senso comum. Cara, aí é que tá, chegou na metade da redação e o texto ainda não mostrou a que veio. Vamos lá. Porém, nem sempre essa relação acontece facilmente. Ele continua a redação dele. Fatos divulgados pela mídia nos mostram que para alguns ainda a simples diferença fenotípica, fenótipo, né? É uma palavra técnica aí, né? Relativa à aparência, né? Gera discriminação e violência, como no caso do brasileiro que foi confundido com um terrorista em Londres. Opa! Rapaz, estou começando a ter uma esperança. Ele começa a dialogar com o mundo, trazendo exemplos do dia a dia para a redação dele. A data desse tema é 2007, né? Vamos lá, foi o caso do brasileiro lá que foi assassinado em Londres, o Jean Charles, né? Não sei se você lembra, virou até filme depois. Olha só, a sacada dele, legal. Esse tipo de sacada é bom. Muitas vezes você julga a pessoa só pela aparência. Eu te confundi com um terrorista e assassinei o cara, enfim, nem pensei antes, né? Ok? Esse diálogo com o mundo, trazendo exemplos concretos, é importante para a sua redação, do que ficar naquela conversa boba, né? E nós precisamos lidar com as diferenças, porque é bacana, porque é legal, o mundo é lindo, o mundo é maravilhoso. Isso não vai agregar nada para o seu texto.
Eu já começo a ter esperança com esse texto. Ele foi brutalmente, é isso mesmo? Brutalmente, né? Brutalmente, esqueceu um L aí, né? Um errinho de ortografia. Ninguém perdoa, não. Ele foi brutalmente exterminado pela polícia inglesa. Olha só, brutalmente exterminado. Rapaz, esse homem levou um tiro de quê? De bazuca, foi? Exagero, cara. Problema que eu vejo em muitas redações. O cara emprega um tom muito apelativo, às vezes, nas redações, muito exagerado. O cara defende o ponto de vista com muito amor. É impossível, é absurdo, é horrível, é dizer, não sei o quê. Calma, cara. Você tem que defender o seu ponto de vista se baseando em fatos e não no grito. É absurdo, é horrível. Que é isso? Nunca antes nesse país. Vixe, não, aí não, né? Deixa lá o antigo presidente falar isso, mas na redação não. É muito exagero, é muito fanismo, é muita apelação. Isso não combina com a dissertação, certo? Cara, brutalmente exterminado, ele foi assassinado, equivocadamente. Ok? Pela polícia inglesa por ter feições diferentes da maioria dos britânicos. A gente às vezes não percebe, né, no que escreve. Olha só, ele foi assassinado pela polícia inglesa por ter feições diferentes da maioria dos britânicos. Então, eu, por exemplo, não posso pisar em Londres. Eu não posso pisar em Londres porque eu não me pareço um inglês. Diabo de inglês é esse, né? Baixinho, cabeça chata, né? Moreninho, né? Ok? Porque se eu pisar em Londres, a polícia vai me assassinar. Foi isso que ele disse. Ele foi assassinado por quê? Porque ele tinha feições diferentes. Então o policial viu lá, ó, feições diferentes da maioria dos britânicos. Pá! Tem que refazer. Não foi isso que ele quis dizer, obviamente. Não foi isso que ele quis dizer, obviamente. Mas foi isso que deu a entender. Ele foi equivocadamente assassinado pela polícia inglesa por ter sido confundido com um terrorista que apresentava feições muito parecidas com a dele. Pronto, esse é o período correto, né? Esse é o período coerente. Ok. Então veja, ele até quis nesse parágrafo apresentar para você informação. Ele vacilou ali no uso de algumas expressões, né? De algumas ideias. Vamos aí para a conclusão. Para o bom funcionamento das sociedades, a diferença precisa ser respeitada. Nas relações econômicas internacionais, vírgula, lida-se com diferentes culturas ao mesmo tempo. Não há espaço para discriminação para quem quer ser competitivo no mercado. Meu amigo, ó, parece papo de doido. Parece papo de doido. Ó, ele começou a redação dizendo o seguinte: rapaz, lidar com as diferenças é complicado, mas é necessário. Né? Todo dia a gente lida com diferenças, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos, ok? Mas veja só, o caso do Jean Charles, né? Foi assassinado lá pela polícia inglesa. Conclusão, para ser competitivo no mercado, é preciso lidar com as diferenças. De onde é que vem? Essa conclusão, ela está completamente desconectada do restante do texto. O que ele abordou ao longo do texto que o fez chegar nessa conclusão? Em que momento do texto ele falou da questão das diferenças no ambiente do trabalho, né? Para chegar nessa conclusão propondo essa tolerância com as diferenças do mercado de trabalho. Cara, a conclusão precisa ser consequência do que você expôs. Esse parágrafo é uma pena, viu? Esse parágrafo final, a redação acaba aí, ele seria um ótimo parágrafo de argumentação. Concorda? Aquela questão do senso crítico, né? Se opondo ao senso comum. Essa ideia dele aqui é uma ideia boa. É uma ideia boa, né? Vamos abandonar aquele negócio do senso comum e vamos trabalhar com exemplos concretos, né? Vamos para a realidade, cara, no mercado de trabalho. O cara que sabe lidar com as diferenças é um cara que está mais apto a ascender na carreira. Porque é um cara que conversa com todo mundo. Um político hoje que consegue dialogar, né, com, sabe, pega o Brasil, por exemplo, um país super diversificado, né? Que consegue conversar com as várias culturas existentes no nosso país, com as várias classes sociais. Um político que tem essa característica,
é um político que tem aí um capital gigantesco de votos, né? Está apto a ter um capital gigantesco de votos. Ele consegue ler, né, todas as situações, ele consegue lidar com essas diferenças. Ele não atende só a um determinado nicho de público, né? Ok? Assim é na empresa, assim é na política, assim é em qualquer lugar.